Será que casa com cara de casa pode ser ousada e contemporânea? Meu nome é Maurício, sou proprietário da Astem Arquitetura. A gente está aqui hoje no loteamento Praça Paris, a convite da FAS. Então bora lá comigo ver um pouquinho da história dessa casa e visualizar também o que torna ela tão única e especial. O primeiro detalhe legal para comentar sobre essa casa é sobre o formato do telhado que a gente optou por fazer aqui. Ele tem um telhado relativamente bem inclinado, né? A nossa primeira referência eram aquelas cabanas do norte da Europa, só que a gente tinha um desafio que a casa não podia parecer uma cabana, né? Até porque a gente está em um loteamento que já tem algumas casas consolidadas, então na nossa visão a gente conseguiu deixar ela com um aspecto bem aconchegante e que conversa com essas referências que a gente tinha desde o início, mas ao mesmo tempo ela ficou super contemporânea, ficou uma casa imponente, né? E que não destoou tanto do loteamento. Um outro ponto legal também, essa marquise que vocês estão vendo aqui, né? Hoje ela tá assim, branquinha, sem nada, mas a gente vai encher de plantas ali em cima. Então, no momento que a pessoa entrar por essa escada, né, acessar a casa, ela vai visualizar e acima da cabeça dela vai ter um monte de plantas, o que quebra a monotonia desse acesso e também traz bastante personalidade para casa, né? Que é algo que a cobertura vegetal, o telhado verde, né, a utilização de vegetação em cima da casa, apesar de ser algo já muito antigo, utilizado desde os anos 50 na arquitetura modernista, as casas ainda no Brasil não utilizam muito esse recurso, né? Então a gente quis trazer isso e mostrar que sim, é possível ter planta em cima da casa, a laje de cima da casa também a gente vai poder utilizar, a parte onde não tem telhado a gente vai poder caminhar, também a gente vai, enfim, se a pessoa quiser em cima da casa ver o pôr do sol, alguma coisa assim, também vai ser toda utilizável. Tá, então 3 pontos que a gente não queria deixar de ter no projeto dessa casa, né? Esse grande vão de esquadria aqui se conecta com o espaço da cozinha. Então, no momento de preparo do alimento, no momento que nós estivermos nesse espaço, a gente vai ter, através desse grande vão, uma vista para um pôr do sol, né? Então, essa esquadria ela vai emoldurar a paisagem. E junto a isso, é legal falar também, valorizando essa questão da vegetação, é que essa cor branca, monocromática da parte externa da casa, além de valorizar a volumetria da casa, né, ela também vai valorizar a vegetação, porque esse contraste do verde com o branco fica muito legal. Então, aqui na sala de estar e na cozinha, nós optamos por utilizar o piso vinílico, tá? Nos dois ambientes, porque a gente entendeu que com esse pé direito alto, com as paredes brancas, se a gente utilizasse um porcelanato, a gente ia ter uma estética muito fria, não somente ao toque, mas também visualmente fria, né? Então esse toque amadeirado que o vinílico traz, ele acaba fazendo com que a casa fique mais aconchegante e também trazendo um maior conforto térmico, né? Um outro ponto legal, uma curiosidade, algumas pessoas ainda têm dúvida se pode utilizar o vinílico na cozinha. Então sim, gente, pode utilizar tranquilo, tá? Diferentemente de alguns modelos de piso laminado, o vinílico é super resistente à umidade, então qualquer piso vinílico de qualidade que vocês forem comprar já pode ser utilizado em espaços como esse. Tá, então agora vamos falar um pouquinho sobre o banheiro social, né? Eu acho que o protagonista desse banheiro são esses pisos de pequenos formatos, né? Um grande desafio aqui foi a gente pensar a paginação do piso de modo que não gerasse muitos recortes e a gente conseguiu fazer com que o tamanho do nicho, a altura do nicho, melhor dizendo, desse exatamente o tamanho de uma peça. Aí algumas pessoas podem questionar: não era só recortar? Sim, só que o que acontece? O corte da peça que já vem de fábrica, ele é muito mais bem feito que o corte que vai ser feito na obra. Então, quanto menos recortes tu fizer na obra, melhor vai ser o acabamento, né? E um outro detalhe também numa área de banheiro, como é uma área que vai ter muito cosméticos e coisas do tipo, quanto menos rejunte tiver, também é menos espaço para acumular sujeira, né? Um outro ponto legal, reparem que o encontro desses pisos também não tem recorte. Isso foi pensado, tá? O que a gente fez? Aqui nesse ponto tem um espaço vazio que ficou sobrando, né? Sem acabamento. Mas na verdade não é que ele não vai ter acabamento, é que o próprio box depois vai fazer esse fechamento. Então tudo que faltou de piso, que seria recorte de piso, a gente deixou para esse lado porque o acabamento vai ser o próprio box, né? Tá, então vamos falar um pouquinho sobre a suíte master, né?
A gente tem esse espaço aqui onde vão ter 2 chuveiros e uma banheira ao fundo. E esse espaço foi todo revestido pelo revestimento topázio da Roca. Eu até, fazendo uma confissão, eu não imaginava que eu ia utilizar um revestimento com esse acabamento de pedra natural, né? Porque normalmente quando eu encontrava esse tipo de revestimento, eles não tinham realmente o toque da pedra, a textura muito semelhante ao natural. E esse foi o primeiro revestimento que me convenceu e que me encorajou a utilizar esse tipo de acabamento. E falando sobre um outro detalhe, como ele é um revestimento de grande formato, né, ele tem 1,20, a gente não queria picotar muito ele, criar vários recortes. Então, o nicho, ele deu exatamente no ponto onde finaliza o revestimento. Então, dá para ver que aqui tem um rejunte, então o nicho termina exatamente no ponto onde está o rejunte, né? E aí, falando sobre o layout do quarto, né? Então, aqui a gente vai ter a cama, né? Aqui a cabeceira da cama, que na verdade vai ter um armário do closet que vai servir como cabeceira. Então, a gente vai ficar deitado nessa posição. E aí, por consequência, aqui um box de vidro que vai ficar integrado à cama, né? Então, esse espaço muito bonito que vai ser com uma banheira, com 2 chuveiros, vai ficar totalmente integrado com a cama. E um outro ponto importante sobre o layout é que o espaço do box e do chuveiro, o espaço da pia e o espaço da bacia sanitária estão todos separados, tá? Então, se tua esposa estiver utilizando a pia e você estiver tomando banho, vocês conseguem utilizar esses 2 espaços ao mesmo tempo sem que um atrapalhe o uso do outro, né? E por fim, tá? Falando sobre projetos, sobre layout, sobre essas decisões, na minha casa eu não quis tomar decisões por aquela história de o banheiro sempre foi assim, a cozinha sempre foi assim. Eu procurei entender o que me atendia, o que eu queria utilizar nesse espaço e pensei em um layout único. Esse quarto, esse banheiro é a primeira vez que eu fiz assim e um próximo cliente que eu fizer o projeto muito provavelmente vai ser diferente disso também, porque eu gosto de pensar os projetos de forma única e de acordo com cada pessoa, cada casal, cada família, né? Então, se você gostou de acompanhar essa obra, ficou curioso de como ela vai ficar depois de todos os acabamentos, se inscreve no canal, acompanhe os nossos perfis nas redes sociais e era isso, gente. Até o próximo vídeo.